Olá, boa noite. No ar, mais um episódio do podcast Seu Negócio em Pauta. Hoje a gente tem a honra de receber o empresário Damásio Medeiros, atual presidente da CDL Mossoró, a Câmara dos Diretores Lojistas. Damásio, muito obrigado pela sua presença, é uma honra receber você aqui. Eu que agradeço o convite, né? Isso muito me deixa honrado em participar do podcast e sempre estarei presente assim que chamado. Muito obrigado. Vamos começar. Qual é o maior desafio para quem empreende em Mossoró? Olha, Tuca, eu costumo dizer que quem empreende ou quem é empresário, não só em Mossoró, no Brasil, ele poderá ser empresário em qualquer canto do mundo, porque você sobreviver com a política de juros que aí está, você sobreviver com a carga tributária que nós pagamos, só o empresário brasileiro consegue ser tão heróico esse ato de sobreviver como empresário nesse país. Quando você analisa, né, o empresário moçoroense, né, porque a gente tem várias situações de empresas, de portes diferentes, atividades diferentes, mas o consumidor meio que mudou, né? Você acha que tem alguma coisa que o empresário moçoroense ainda não percebeu na mudança do consumidor? Olha, Tuca, as pessoas outro dia me foi indagado sobre as vendas do centro da cidade, e as pessoas acham que o centro tem dificuldade, estacionamento, o e-commerce está ganhando, não sei o quê, mas segundo nossa pesquisa CDL-UERN, mais de 50% das pessoas que foram ao Pingo do Meio-Dia compraram no comércio local, no comércio do centro da Isso é cidade. fantástico. Apenas 1% comprou sua roupa ou qualquer outra coisa para ir aos festejos do Mossoró Cidadina. 1%. Olha como é pouco. Eu posso dizer que há uma dificuldade do comércio, do lojista, vender por causa de e-commerce, por causa de uma chain da vida ou qualquer outra coisa. Eu não posso. A pesquisa mostra diferente. Logicamente que nós estamos numa situação que o país atravessa um momento econômico desfavorável. Nós temos uma política de juros na casa dos 15%, que é altamente cruel. E isso há uma retração de consumo, isso é lógico e é normal. Há momentos de dificuldade no comércio, sim, há sazonalidade, sim. Após um mês de festividades, logicamente, o consumidor está realmente com suas finanças um pouco abaixo e há uma retração, isso é normal, certo? Mas Mossoró é uma cidade grande na sua economia, uma cidade pujante. Para você ter noção, Tuca, em Mossoró, vou dar um dado a você aqui, existe mais de 30 mil CNPJs. É um dado importante, 30 mil empresas 30 mil empresas abertas em Mossoró. em atividade. Esse dado eu peguei em janeiro deste ano. Agora deve ter aumentado um pouco, já deve estar liberando 30.500, 31 mil. Então, olha só, uma cidade com quase 300 mil habitantes, 10% das pessoas são empresários. É muito. É significativo. É muito significativo. Mossoró é conhecida como a terra do sal. Mas Mossoró vive só de sal? Não. Temos, se você parar para pensar, Tuca, tem tanta empresa aqui em Mossoró que significa tanto na economia. Pare para pensar, veja só, quantas empresas nós temos hoje em Mossoró que vivem da atividade de saneantes? Detergente, sabão e tudo mais. Nós temos aqui, se eu posso elencar aqui, 5 grandes na cidade. Se você parar um pouco para pensar, Mossoró começa a se transformar em um polo desse setor. Você pensou nisso? Não é verdade? O gesso em Mossoró ainda é muito significativo. Logicamente que o sal é propulsor. Logicamente, em Mossoró é conhecida por onde você estava. Eu estava em São Paulo semana passada e fui visitar uma empresa de um amigo que tinha lá uns fardos de sal de Mossoró, de uma empresa aqui Não, da onde a cidade. gente vai, onde a gente está, tem lá sal e você vai ver, às vezes, uma embalagem nova de um outro distribuidor que pede, né, para você botar o nome, mas Isso. a origem é daqui, né? E já imaginou, veja só, Tuca, aqui sai muito sal para ser transformado em outra coisa lá fora.
Empresas de tempero, eu visitei uma grande empresa por nome de Ajinomoto, conhecida. Conhecida. É uma empresa gigante. O pessoal usa muito para maciar carne. O que ela consome de sal é assim algo absurdo. Eles viram um rodotrem de sal, assim, bascula, como chama, de uma vez. Buf. Tá, a gente está falando de um produto específico, né? De uma fatia específica do mercado, que é muito forte, é mais de 90%, né, do sal que é produzido no Brasil todo, está aqui na gente. Gera muito emprego, e isso é fantástico, né? Torcem por chuva, que também alimenta uma série de outras coisas, né? Porque daí o sal acaba ficando... Mas você já imaginou, Tuca? Mas eu queria antes de você colocar, eu queria te fazer uma partezinha disso. Isso é uma oportunidade do negócio, normalmente são empresas de mais tempo, mais tradicionais, de famílias, né, de muito tempo. Mas existem algumas outras oportunidades dentro de Mossoró que, de repente, o pessoal não está enxergando? Mossoró é uma cidade propícia para tudo, na verdade. Mas sempre há. Que se tivesse essa oportunidade que ninguém estivesse enxergando e eu estivesse, eu já tinha montado, Tuca, esse negócio. Viu? Ninguém está enxergando, eu estou enxergando sozinho. Eu tinha montado essa empresa. Mas você pode imaginar, né, assim, você é empresário de muito tempo, né, tem experiência, já foi presidente da Associação dos Panificadores, então você tem uma visão mais ampla da coisa, né? Você acaba tendo hoje, né, a própria empresa, né, qual você é o CEO, né, a Casa das Padarias, que é uma distribuidora, então você tem essa visão mais ampla do mercado. E aí às vezes você vê algumas coisinhas, pô, mas ali acho que dá certo, né? Porque muitas vezes passa o cavalo selado na frente, né? E a gente tem que estar pronto para... É verdade, Tuca, veja só. Eu, além da Casa das Padarias, nós temos outra empresa. Nós temos uma indústria, né? Que é a Embramix, uma empresa nossa. Foi vendo essa necessidade aí. A gente sempre comprou produtos do eixo Rio-São Paulo, grandes polos, né? São Paulo principalmente. E hoje na nossa indústria a gente produz o chocolate em pó. A gente produz o fermento para bolo. Que maravilha. A gente produz o aditivo, a gente produz o caldo de galinha, o creme de cebola, a gente produz açúcar confeiteiro. Nós temos 72 itens na empresa, misturinhas de bolo. Isso foi aqui em Mossoró. Nós temos essa indústria nossa e foi olhando para o mercado, certo? Logicamente, cadê no meu setor, você está mais antenado aquilo. Está mais atento. Está atento, mas cada setor sim tem sua oportunidade. E às vezes eu vejo amigos, assim, a gente visita alguma empresa, por que você não faz isso? Cara, já imaginou fazer isso? Às vezes quem está de fora enxerga melhor que o empresário, né? Muitas vezes a gente enxerga. E eu digo aos meus colegas, meus amigos, viajem, não percam uma feira, vá à feira de negócio, lá você vai abrir, vai criar novas ideias, vai abrir sua mente para outros horizontes. E é isso, o empreendedor tem que estar sempre inquieto. Ontem eu participei de um evento e disse, olha, se falava muito em empreendedorismo. E fui convidado a falar lá, fui pego de surpresa. E até falei, olha, eu não esperava falar aqui, mas já que estão falando muito de empreendedorismo, a força do compromisso. O empresário, além de tudo, ele é compromissado. O empresário que não é compromissado, ele está com os dias contados. Tem que ser resiliente, compromissado e comprometido. É a constância, a gente usa muito aqui, a constância que sustenta o crescimento. Isso, né? E eu digo o seguinte, olha, quando as luzes se apagam, que a porta fecha às 17 horas, só fica o empresário. E ali que começa muita coisa, né? Ali você vai preparar o seu dia de amanhã. Se fala em horário de trabalho, né? A nova escala 6x1, 5x2. Se houvesse uma escala de trabalho para o empresário, para trabalhar 18, 20 horas, não tem isso. Não tem isso, né? Mas dentro disso, a gente falando de empresários, qual é o maior erro que você acha, na sua visão empresarial, de quem empreende hoje? Olha, não é um erro, são vários, né? Eu brinco, às vezes os caras falam assim, eu digo, olha, a minha história, para mim, o cara fala assim, se você fosse fazer uma palestra, se você fosse escrever um livro, qual seria o título? Eu disse, olha, o título seria Os Três Lados da Moeda. Eu acho que seria bacana esse título. 3 lados da moeda, sim, para mim a história tem 3 lados da moeda. Porque eu vivi lá em cima, fui lá embaixo, fui lá em cima, então a vida é assim, você tem que saber
qual os três lados da moeda. Você está lá em cima é um lado, você está lá embaixo é outro lado, quando você tenta subir, então são os três lados. Então é muito, são vários setores, vários fatores que faz ou você subir ou você descer, e é complexo você definir um Não é uma momento. palavra só, né? É Não é uma complexo coisa você só. definir. Cada caso é um caso, cada momento é um momento. Mas dá para a gente, assim, tipo, tentar traçar uma linha. Qual é a diferença hoje de uma empresa bem-sucedida e uma empresa mal-sucedida? Tem alguma coisa crucial? Porque você falou desculpa, agora há pouco, comprometimento, né? O compromisso é fundamental, né? Você é 24 horas por dia. A gente pensa no negócio, né? Você saber ser um bom gestor, né? Ser um administrador, ou contratar pessoas, né? Eu sempre acreditei naquela que a gente sempre tem que contratar pessoas melhores do que a gente, né? Porque a gente cresce, aprende e tal. É assim, Tuga, quando uma empresa entra em dificuldade, o culpado é o gestor? É apenas o gestor o culpado? Tudo bem, ele carrega uma parcela de culpa, mas é apenas ele? Há todo um contexto. Será que ele, como gestor, queria que ela chegasse àquele ponto? Logicamente que não. Ele deu algum passo errado que levou a isso? Sim, pode ter dado algum passo errado que levar a isso. Mas o nosso país é muito complicado, são vários fatores. Uma mudança de tributação leva a sua empresa a uma dificuldade. Está entendendo? Uma nova adequação, mudança de tudo. Vamos dizer, um funcionário mal intencionado leva a sua empresa a uma dificuldade. Então, eu digo assim, o empresário é pai, é pai de muita gente. É muita gente dependendo dele. Olha a cadeia, Tuca, olha a cadeia que está em volta a qualquer empresa. Vou citar a minha como exemplo. Você tem os funcionários, né? Tem empresas fornecedoras, que tem transportadora, que tem gente trabalhando que traz para você, tem carro seu de entrega, tem motorista, daquele carro que tem uma peça que quebra, que vai para uma oficina, que já dá emprego a outro que está trabalhando, fulano que vendeu o pneu para o carro, que dá fulano, o pessoal do escritório que precisa de material, que compra numa livraria, que já deu emprego para outro que está... Então, há uma cadeia muito grande ao redor de uma empresa. É fantástico É isso. pai de muita gente e mãe a empresa. É muita gente vivendo daquilo ali, né? É o emprego direto, por isso que fala os empregos diretos e os indiretos. É muita gente. Então, não é apenas uma pessoa, não é apenas um passo. Fulano deu passo, fez isso. Não é tudo só isso, é um conjunto de coisas. Entendeu? E nem sempre o empresário é o culpado sozinho. Ele não fez aquilo para acontecer aquilo. Ele está lá com a maior das boas intenções, ele trabalha 12, 14, 20 horas, ele trabalha de sábado e de domingo. Ele, por mim, quantas e quantas vezes eu fui para minha empresa de domingo. Passei o domingo lá dentro, perdi a conta disso quantas vezes. Quantas vezes eu saí de meio-dia no sábado e voltei à tarde para lá. Fui em casa almoçar e voltei para olhar alguma coisa, de orgar, para planejar, para pensar como me sair de um momento. Entendeu? Não é só a minha, não é só mar de rosas, não. Tem momentos de dificuldade. Claro. Eu já passei momentos de dificuldade. São altos e baixos, né? Então há um universo muito grande na vida empresarial. E é por isso que eu digo, o empresário brasileiro é empresário em qualquer canto do mundo. Tá, quando a gente fala disso, né, quando você coloca, hoje você como presidente de uma entidade, né, representativa, né, a Câmara dos Diretores Lojistas, né, então você está com todo o empresariado junto, né, os diretores das empresas, você tem os departamentos, né, cada um, as diretorias, né, e as suas funções. A CDL tem essa preocupação, claro, né? Cada vez. E eu percebo que vocês estão. A impressão que eu tenho é que está se abrindo cada vez mais o acesso. Porque antes eu acho que tinha esse problema de não ser tão acessível. Era como se fosse uma coisa mais restrita. Olha, e eu acho que hoje ela está expandindo. Uma ideia? Você está certo. Qual foi minha preocupação? Quando eu aceitei ser presidente. Damásio, eu vou te pedir só um segundo. A gente vai para um breve intervalo comercial, é rapidinho, 3 minutos só, e a gente volta com a entrevista com o presidente da CDL Mossoró, Damásio Medeiros. A gente volta já. Olá, voltamos com o podcast Seu Negócio em Pauta. Hoje a gente está conversando com o presidente da CDL Mossoró, Damásio Medeiros. Damásio, no bloco anterior eu te perguntei sobre a CDL Mossoró atualmente. A impressão que passa, né, como eu vejo hoje, é que vocês estão abrindo mais o leque, né?
Antes eu acho que, não falando de forma alguma de alguma outra gestão e tal, mas a impressão que dava era que a coisa ficava mais restrita e agora parece que ela está mais aberta para a sociedade como um todo. E tem isso na proposta? Faz parte? Não, isso é coisa natural. Vamos dizer assim, é o meu jeito de ser, é o meu jeito de gerir a coisa, né? A começar da minha escolha para vice. Estela Mares. Estela Mares. Eu, quando fui a convidá-la, e ela ficou um pouco espantada, né? Ela fazia parte da diretoria, mas nunca uma mulher nem participou nem da cabeça da chapa, nunca, né? E eu brinco, eu disse assim, olha, eu olhava para a galeria dos ex-presidentes, poxa vida, aqui só homem, tem que ter uma mulher nisso aqui. E todas as entidades que eu já passei, fui presidente da Associação dos Planificadores, a entidade com 40 anos, deixei uma mulher, né? Fiz minha sucessora, uma mulher, ficou no meu lugar. Fui presidente do Barão, deixei uma mulher lá, presidente depois. Grande Barão, né? Por onde eu passei, né? Eu fui ali assim, com 2 anos que eu era já vice, eu já tinha escolhido a minha vice, né? E outro dia, brincando com ela, eu disse, olha, Estela, ela disse, mas você me escolheu assim, tanta gente boa, lá na diretoria tem fulano, Beltrano, não sei o que, eu disse, olha, a vice estava escolhida 3 anos atrás, você não tinha sido informada, mas para mim já estava escolhida. Já estava nos planos, já estava resolvido para mim. Então a gente deve ter uma mulher presidente da CDL daqui a 4 2030. anos. 2030. E aí eu disse a ela, janeiro de 2030, viu? E aí eu disse a ela, mas será que vão me aceitar? Ela é muito humilde, Estela. Né? Será que vão me aceitar? Eu disse, você é minha escolhida. Se não aceitar que entra uma chapa contra a gente, vamos às urnas, não tem nenhum problema. E ela, ai meu Deus, aquele jeito, deixa eu pensar. Bom, você é minha escolhida, vamos em frente. Mas enfim, um abraço a Estela, gente finíssima. Muito competente, né? Eu disse a ela, competência você tem de sobra, garra você tem de sobra, experiência sobrando. E eu tenho certeza que seu pai, onde estiver, estará vibrando neste momento. Feliz e orgulhoso, com certeza. Vai vibrar neste momento. Isso é um convite que me tocou na época, eu disse, isso aqui é um recado para o Dr. Milton, onde ele estiver. Mas grande legado, né? Mas voltando à sua pergunta, Tuca, eu gosto sim desse negócio de abrir a entidade. Eu tenho chamado, convidado sempre, em reuniões de diretoria, pessoas que não são da diretoria, mas eu tenho feito convites a participar da reunião para entender um pouco. Sempre nas nossas reuniões tem convidados, além dos diretores, que já fazem parte, exceto quando está numa reunião mais fechada, quando é uma reunião de tratar de algum assunto, finanças ou alguma outra coisa que tem que ficar mais restrita à entidade. Mas como isso é uma coisa esporádica, a cada 2, 3 meses que a gente trata desse assunto, então as reuniões, normalmente eu convido o presidente de outras entidades a participar, associados. E você vê a visão de outros, né? Por outro ângulo, né? Quem está vendo de fora, Adoro convidá-los a participar. Passo a palavra a eles a falar, para que eles opinem na reunião. Então, isso está sendo muito bom. Tenho procurado interagir com os associados, criando viagem de negócios. E isso tem feito com que a entidade, chamando as esposas dos associados a participar dos eventos e tudo mais, para fazer essa interação da classe empresarial, certo? Eu sempre digo que a CDL Mossoró é a trincheira do empresário. Lá onde a gente discute, lá onde a gente briga pelo empresário, a gente vai em busca, a gente se une, se dá as mãos quando a questão, a causa vai fazer bem para a nossa economia, quando vai fazer bem para a classe empresarial, a CDL está, assim, abraçada à causa. Damásio, a gente vive um momento muito da questão de transformação digital, inteligência artificial, né? Oportunidade ou empecilho para o pequeno empresário? Oportunidade. Veja só, nosso ex-presidente Stênio, que eu deixo um abraço, gente finíssima, quero mal bem, fez uma gestão fantástica. Uma gestão que me deixava, poxa, como é que eu vou substituir uma grande gestão dessa? Foi um legado, aliás, todos que passam à frente da CDL. Eu digo até aos funcionários lá, cara, gente, como vocês são privilegiados. A cada 3 anos chega aqui um novo professor. Cada carro com sua pegada, uma pegada diferente. Isso é muito importante, né? Essa renovação é muito importante. Sim, é salutar para qualquer entidade.
E eu sempre dizia, nós tivemos a convenção que era o FIGE Digital, né? E eu disse, olha, essa gestão é o digital, o físico vai chegar, sou eu. Eu adoro do contato, eu adoro apertar na mão, adoro abraçar, eu adoro ir visitar o empresário, vou sim em busca. Já fiz inúmeras visitas a empresários aqui associados e não associados em busca que venha se associar à entidade. Eu adoro isso, o calor humano. Então, pensando nisso, eu tenho mostrado que o digital ajuda, mas o físico também faz a diferença. A entidade foi premiada, nós fomos premiados com a entidade que mais cresceu, foi a cidade de Mossoró que mais cresceu no Rio Grande do Norte. Em Maravilha. meio a milhares de CDLs no Brasil, ficamos em 72º lugar no Brasil. Fomos o primeiro lugar, a CDL Mossoró é premiada como primeiro lugar em certificado digital, a cidade que mais cresceu no certificado digital. Nós ficamos à frente de cidades como Macaé, Nova Friburgo, cidades em expansão, com a economia pujante, crescendo, e Mossoró, primeiro Bateu lugar. todas elas. Primeiro lugar no certificado digital. Fomos premiados. Primeiro lugar. Primeiro lugar em certificado digital. Nossa CDL foi premiada, nossos executivos ganharam premiações. Que maravilha. E nós fomos, vários presidentes nos ligou, presidente, qual é a receita do sucesso? Qual o segredo? Qual o segredo? Eu disse, o físico também ajuda, não é só o digital. E aí, quando você falou, e você colocou muito isso do Mossoró Cidade Junina, você disse que o percentual de compras no comércio local, né, e muita gente, muitas empresas que estão investindo no digital, elas não estão esquecendo do físico, elas estão... Não, a gente passou por uma transformação, né? Então, esse processo, esse trabalho, que passa pela questão do atendimento, né, do produto que você está oferecendo, como você recebe o cliente na loja, né? O que você cria de atrativo para ele estar na loja. Mas veja só, Tuca, é a transformação em tudo. Até no namoro está tendo transformar tudo digital. É sites de relacionamento, é não sei o quê. E eu vejo o seguinte, sai na frente quem tem a coragem, né, de levar o famoso fora, que vai lá, que dá em cima mesmo, né? E assim, logicamente, entre aspas, o comércio também. Eu digo ao lojista, não esqueça do físico, gente. Quem é que não gosta do calor humano? Quem é que não gosta de um aperto de mão? Quem é que não gosta de um abraço? Ser bem recepcionado por um vendedor. Nós temos uma loja aqui em Mossoró que é símbolo de bom atendimento, porque o proprietário estava na porta abraçando as pessoas e apertando na mão. Isso sim é o diferencial. Não, quando você fala isso, a gente lembra... Isso. Solzinho do Parque Elétrico, isso, né? famoso, né? Então, e hoje continua com N, né? O físico faz a diferença. Já imaginou se não tivesse a figura na porta, só mandando mensagem do WhatsApp, só as plataformas? Ele estaria referência? Isso seria referência? Você tem como referência uma loja que só lhe manda no digital? E aí? Lhe dá prazer? Chegou a mensagem, fulano de tal. Tá lá no Instagram, Beltrano. Dá prazer? Ou dá prazer você ir lá, ser bem recebido, tomar um café, ser bem atendido? Isso lhe marca. Isso é o físico. Não só o digital. Logicamente o digital ajuda, mas o diferencial está no atendimento olho no olho, no abraço, no aperto de mão e na solução dos problemas. Quando a gente volta, só para concluir esse assunto, quando a gente está falando, né, dessa transformação digital, dessa questão da inteligência artificial. Concordo totalmente com você quando você fala do físico. Eu trabalho muito essa questão do engajamento, do olho no olho, do aperto de mão. Eu gosto muito dessa coisa. Tanto é que a gente tem essa parte de treinamento, de vendas. Eu gosto muito de venda e a venda eu gosto de ir lá, de mostrar o produto, de falar dos diferenciais que esse produto tem e tudo. Mas muita gente, eu acho que precisa muito dessa coisa de saber como mexer com isso, né? Tipo assim, como eu concilio os dois sem perder uma fatia do mercado que tem uma fatia nova, né? Uma fatia mais jovem, né? Uma fatia que é rápida, né? Hoje você tem o próprio WhatsApp tem a velocidade, né? Que às vezes você está com a pessoa do lado. Como é que você consegue ouvir isso em 2 vezes, né? E as pessoas aceleram tudo. É tudo agora... muito rápido. Aí essa outra parte, esse outro lado também tem que ter esse cuidado. Existe uma preocupação com isso na questão de qualificar? Ou a CDL participa disso junto ao pessoal? Ou isso é uma coisa, alguma diretoria específica para essa inovação?
Veja só, lá na CDL nós temos os diretores de TI, tecnologia, né? E a CDL sempre está preocupada com isso. Como eu digo que a CDL é a trincheira da classe empresarial, porque lá onde a gente discute, onde debate, onde a gente vai à luta para resolver os problemas, né? E isso não vejo como um problema, é só uma adequação que todo empresário tem É que uma ter. oportunidade, né? Tem que ter. Transformar em oportunidade. Ajuda demais, mas dizer que o mercado vai se acabar porque vai ter só digital, eu não concordo, eu não acredito que isso vai Não, é acontecer. como quando ia acabar os LPs, né? Que agora tá É, os vinil, os discos de vinil, é, né? mas vê só, esse ano eu estava na Europa e aí eu andando pela rua, tanta loja na rua, tanta coisa, meu Deus. Se aqui onde tudo chega primeiro não acabou, aí Mossoró não vai acabar não. Por que fica essa preocupação? Vai acabar a loja física? Vai fechar? O Japão tem loja física, não acabou, que é um país mais tecnológico que é o Japão. Aí vai acabar aqui em Mossoró? A Não, gente, gente, vamos acabar com esse terrorismo. a gente estava Vamos. no Rio agora essa semana. Aham. E quando o táxi foi pegar a gente para o aeroporto, a gente estava num hotel em Santa Teresa e a gente ia pegar o voo no Galeão. E aí ele passou, quando ele parou o carro, a gente entrou, ele olhou e estou impressionado. O que foi, Marcelo? Marcelo, o nome dele. Eu gosto muito de decorar o nome das pessoas. O que foi, Marcelo? Ele disse, seu Tuca, quantidade de gente nas lojas aqui. Eu disse, rapaz, esse atacadão aqui na frente, esse Tubarão Atacadão, tá lotado todos os dias. Ele, quando vai abrir 8 horas da manhã, eu fico olhando lá do quarto, lá de cima, ele já tem gente na fila esperando. A drogaria do lado, o outro mercado na frente, o espetinho da esquina. Fica um comércio o tempo todo. É isso, Tuca. Tem que se acabar com o terrorismo. Há um terrorismo, um temor no mercado que vai acabar a loja física. Eu que não domino a internet. Não vai acabar, né? Eu ficava muito preocupado com o emprego. Poxa, o Japão é o país mais tecnológico. Todo mundo tem emprego lá. Vai acabar aqui? Por quê? Se não acabou lá, se acabar lá, demora muito chegar aqui, dá tempo pra gente ser preparado. Tenha calma, empresário, que isso não vai acabar, não. Agora é importantíssimo que tenha, né, que conheça, porque não é aquela coisa. Eu tenho que entender de inteligência artificial, eu tenho que entender do digital, faz parte. É uma ferramenta dentro do seu negócio. Isso não, vai lhe ajudar, mas o seu negócio não vai acabar. Como você falou antes, não, agora tem o site de namoro e tal. Já tinha antigamente. Né? Eu disse que amizade pelo telefone, né? Eu disse que amizade. Na minha época. Né? Eu disse que amizade. Pelo Orkut e uma série de coisas. Então, não vai acabar, teve uma gente. adaptação, mudou. E essas mudanças é que a gente tem que estar preparado. Que eu acho que é essa coisa que é o mais importante, né? Já que a gente citou a questão de mudança, como é que você vê hoje Mossoró, economicamente falando? A gente teria... o que seria não digo um choque, mas alguma coisa que a gente pudesse fazer que Mossoró tivesse mais um salto econômico, em termos de infraestrutura, em termos de cidade, para que até as próprias empresas... E aí eu faço duas perguntas numa só. O que incentiva, o que a gente traz para que outras empresas venham para cá? Tuca, veja só. Mossoró, ela tem uma coisa, ao meu ver, que é preciso ser explorado bem mais. Mossoró tem uma coisa que eu vou citar aqui, que as pessoas às vezes talvez não concordem, mas Mossoró, ela tem um grande potencial turístico. E a cadeia do turismo, ela desenvolve muita coisa. Está muito pouco explorado. É pouquíssimo. Mossoró tem um ponto turístico, que ao meu ver, o maior ponto turístico de Mossoró, que está lá abandonado, que é a Estrada de Ferro. A Ponte de Ferro. Ao meu ver, é o maior ponto turístico dessa cidade. Comentei isso semana passada com minha esposa, quer dizer, minha futura esposa. Comentei semana passada com ela sobre isso. É um lugar belíssimo. Olha só, não sei se você já teve a oportunidade de visitar o Beto Carreiro. Eu já citei esse exemplo, inclusive, para os gestores. O Beto Carreiro é um parque criado temático, que, diga-se de passagem, quem conhece a Disney e conhece o Beto Carreiro, eu conheço, e diga você, o Beto Carreiro, ao meu ver, é melhor que a Disney. Entendeu? Tem muito mais coisa lá. O Beto Carreiro tem lá um trenzinho, que esse trenzinho dá a volta em todo o parque. Chega um certo ponto que o trem é atacado pelos índios. Ataca o trem. As crianças dentro, os pais, ataca, né?
Aí de repente vem correndo lá o Beto Carreiro num cavalo branco. Ah, Beto Carreiro, e o pessoal corre e tudo mais. Já imaginou, Tuco? Bota a cabeça para funcionar. E aí vocês que estão em casa, bota a cabeça para imaginar. Uma réplica do carro do gatinho. Tem aí uns 5, 6 carros aqui, saindo de frente da igreja. Com 8, 12 pessoas. Deixa eu O concluir. carro do gatinho é bom explicar para o pessoal, porque tem muita gente, pode ser, o podcast vai para o mundo todo, né? O gatinho, o que trouxe a carta de Lampião, né? Passou num vídeo lá, aqueles carrinhos antigos, né? O carro daquele, tá lá, adaptar 12 pessoas no carro lá, né? O gatinho Aberto a parte era como se fosse um motorista, né? O gatinho pro Bolsonaro sabe o que é da história do Lampião. Mas é porque eu tô preocupado com quem tá ouvindo, porque o nosso podcast também tá no Spotify. Sim, então vamos lá. O gatinho foi O motorista que trouxe a carta do Lampião, né, ao prefeito Rodolfo Fernandes. Então, numa encenação aparece aqueles carrinhos antigos dele, né, aberto, né, com aquela capotinha. Já imaginou umas réplicas dessas saindo de frente da igreja onde teve a batalha, com 12 turistas? Ele se aproxima da ponte de ferro, onde Lampião entrou pela ponte de ferro, e ser atacado pelos cangaceiros, pelo bando. E de repente, de cima da ponte, os heróis da resistência atirando, espanta todo mundo. O carro atravessa a ponte, do outro lado tem uma área de convivência, com restaurante, com artesanato, souvenirs, pessoas com traje de Lampião e cangaceiro, tirando foto com o pessoal, e os heróis da resistência. Seria um ato bacana, seria um ponto fantástico para Mossoró. Isso seria um evento para a nossa cidade. E cobrado, com a iniciativa privada, cobrando, como é feito em todo canto. Quem viaja sabe o que eu estou falando. Nada de graça. Um negócio desse seria cobrado, sim. Não pode ser de graça. Tem custo. Seria uma fonte de renda. Quantas mil pessoas não viriam para Mossoró participar? E explorar nossas salinas como pontos turísticos. Porque o dinheiro que vem do turismo, Tuca, você não tem noção. O cara sai lá, Eixo Rio, São Paulo, vem para cá, se hospeda no hotel, é café, almoço, janta, as empresas fornecem para lá, para os hotéis, ele sai para um bar, ele vai, precisa comprar alguma coisa no comércio, ele compra uma roupa, se quer esquecer o biquíni, compra o biquíni, se compra uma roupa, compra, é tanta coisa aqui, e é um ele dinheiro, pega e é um dinheiro, ele pega um alternativo. Isso, é um dinheiro que vem de fora, que fica aqui. Imagine quantas pessoas vieram 1.000 turistas, se cada um gastar R$1.000, olha o dinheiro que fica. Certo? Então, é isso. A indústria do turismo ela é muito forte. Mossoró tem potencial e precisa desenvolver. Logicamente que isso custa, não é de graça, não cai do céu. Certo? Apesar de que nós temos turismo aqui natural, como nossas salinas, como as praias de Tibau, que faz todo esse complexo da Costa Branca. Tem muita coisa. Tem a Furna Feia, que está aqui pertinho, que pode ser explorada. Então, é algo que podia ajudar muito a impulsionar a nossa economia. Voltando à sua pergunta inicial, Tuca, Mossoró teve vários ciclos. Acabou o ciclo do algodão, vai se acabar Mossoró. Não é da minha época, mas eu li sobre isso. Vai se acabar Mossoró, acabou o ciclo do algodão. Acaba? Não acabou. O sal está em crise, vai se acabar Mossoró. Não acaba. Petrobras foi embora, vai acabar Mossoró. Não acabou. Mossoró tem N empresas, N negócios que fazem sim sua economia impulsionar. Mas eu vejo no turismo como um propulsor que poderia alavancar e muito nossa cidade. Porque é inesgotável nossa fonte turística em Mossoró e só vem dinheiro de outros municípios da localidade para cá. Muitas cidades investem, né, até no Rio Grande do Norte, aqui do lado, no Ceará, Padre Cícero, tal, no turismo religioso. Também poderia ser uma alternativa? Sim, o turismo, de qualquer forma, ele é benéfico. Lógico que tem alguns turismos aí, sim, que não contribuem, né? Eu digo benéfico no modo de dizer de atrair recursos. Mas o turismo religioso Mossoró tem, o projeto da Santa Luzia na Serra Mossoró é um projeto fantástico, ajudaria muito a nossa cidade. Porque o turismo religioso, ele é uma fonte que se renova a cada ano. A fé ela é inabalável. Então, ali ele se retroalimenta normalmente.
E é um turismo, sim, que deixa muitos dividendos para qualquer cidade. Tem Juazeiro, tem agora Santa Cruz com a estátua lá, que cresceu. Santa Cruz é outra cidade depois da Totalmente estátua. diferente. Cresceu, você conhece aqui pertinho. É uma outra realidade. Existe uma Santa Cruz antes e uma depois da estátua de Santa Rita de Cássia, né? Por que Mossoró não? Mossoró que tem uma das maiores procissões do nosso estado, que é a procissão de Santa Luzia. Milhões de pessoas estão aí, né? Então, por que não a nossa estátua de E é Santa uma Luzia? história muito interessante de Santa Luzia, né? Que eu acho que essa área quando você fala do turismo, ela é associada à nossa parte, né, cultural, à nossa parte teatral, porque a gente tem um potencial de artes cênicas aqui incrível. Eu digo pelo o espetáculo Chuva de Bala no País de Mossoró, para mim é uma das coisas mais Eu não, bonitas que eu já vi eu não em perco um vários, ano, viu? Eu não perco em um ano. vários lugares. Eu já viajei bastante, né? Eu sempre gostei muito de viajar. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente dá uma volta. E assim, eu acho que o Chuva de Bala não deixa nada a desejar, nenhum espetáculo em nenhum lugar dos que eu já vi até hoje. E eu acho que isso pode ser explorado quando você fala, né, nessa coisa toda desse percurso. O pessoal começou até a fazer uma caminhada histórica de falar do pessoal dos heróis da resistência, né, a casa do pessoal, questão dos abolicionistas, né, da loja maçônica, primeiro lugar onde teve a questão da abolição, a Praça da República, a Praça... Então tem uma série de coisas que eu acho que poderia ter, né, dar esse conteúdo histórico, turístico, né, para a cidade, que eu acho que levanta isso, né? E você trabalharia as pessoas da cidade, os alunos das escolas, que estariam ali explicando isso como atividade. E a rentabilidade, né? Agora, para fechar essa questão, sempre com PPP, público-privado, Sim. parceria, Sim, e é isso, é o que funciona. é o que É o movimenta. que movimenta. A PPP, ela sempre deu certo e sempre dará. Não é? O turismo, Tuca, para fechar esta questão aqui, o turismo, ele é de uma magnitude de recurso tão grande que às vezes ele não consegue mensurar. Você consegue mensurar quantas mil toneladas sai de sal de Mossoró, mas você não consegue mensurar quantos mil é deixado por um turismo na cidade. Você faz aquela ideia, mas ali se transforma em milhares de coisas. É uma grande verdade. Eu vou fazer uma pergunta e aí eu vou chamar mais um intervalo e a gente volta depois. Se você tivesse, eu estou falando com o presidente da CDL, não estou falando com o empresário da MAS, estou falando com o presidente da CDL, presidente da Câmara dos Diretores Lojistas de Mossoró, Damásio Medeiros. Se tivesse um único pedido que você pudesse fazer para o poder público, qual seria? Essa resposta, Damásio, dá para a gente depois do nosso intervalo comercial. A gente volta rapidinho, são só 3 minutos. Até já. Olá, estamos de volta com o podcast Seu Negócio em Pauta. Hoje a gente está conversando com o presidente da CDL Mossoró, o empresário Damásio Medeiros. Antes de ir para o break comercial, eu fiz uma pergunta ao Damásio e vou repeti-la agora, né, para você e para ele. Damásio, se você tivesse um único pedido pudesse ser feito para o gestor, né, para o poder público, qual seria o pedido? Como presidente da CDL. Olha, Tuca, eu já escutei de vários empresários dizer assim, olha, se a classe política ou o gestor não atrapalhar, já ajuda muito. Eu não penso assim, né? Eu disse assim, se ele ajudar muito, é bom, ajude mais. Porque nada melhor para uma empresa, para o empresário, se ele tiver um ambiente favorável. E se o poder público ajuda, isso vai se transformar em negócios. E o negócio é bom, volta em impostos para o poder público. Então, ajude a gerar impostos e dividendos para a sua cidade, gestor. Maravilha. Para a gente fechar, você acredita que Mossoró está pronta para o próximo passo? Para um salto? E o que precisa para a gente começar esse processo? Olha, Mossoró sempre está pronta. Diziam que Mossoró se acabaria quando a Petrobras fosse embora. Olha aí Mossoró com a economia forte, pujante. Eu li no passado que Mossoró, não é da minha época, eu não sou tão velho assim,
mas disse que a economia era muito voltada ao algodão. Ah, o algodão era muito forte, né? Alfredo Fernandes, não sei o quê, tinha aquelas... Até na entrada do Lampião tem uns fardos de algodão, que eram as trincheiras, né? Então, acabou. Ah, o algodão se acabou, Mossoró vai acabar. Não acabou, né? Ah, o sal está em crise, vai se acabar Mossoró. Não acaba. Mossoró tem várias, como eu falei, nós temos 30 mil CNPJ, tem várias outras atividades. Mossoró é uma cidade consolidada economicamente. Mossoró, Mossoró é uma cidade já grande, de porte, com 1 milhão, com várias empresas de vários ramos diferentes. Mossoró está preparada, sim, para as mudanças tecnológicas, até porque o empresário moçoroense, ele é aguerrido, ele é inovador, ele é guerreiro, ele vai em busca, ele vai atrás. E como já dizia antigamente, eu amo Mossoró. Só para não, mas aí eu preciso de mais. Com essa deixa, eu preciso de outra para fechar. Por que uma empresa, por que um empresário investiria em Mossoró? Por todo o ambiente, Mossoró está localizado estrategicamente. Mossoró está entre duas capitais, no meio. Até a quilometragem converge para isso. É o meio dos capitais. Então, você se está lá em Mossoró. Mossoró tem um ambiente muito propício para vários setores, para vários ramos. Para onde você olha em Mossoró, tem oportunidade de negócios. Seja na sal, seja na fruticultura, seja no petróleo, seja no gesso, seja nas oportunidades imobiliárias através das nossas universidades, seja nas empresas de saneantes que há ao redor. E tem vários e vários negócios em Mossoró. Então, Mossoró é propício, sim. Mossoró, ela é uma das melhores cidades do Nordeste, por que não dizer do Brasil, para empreender. Eu adoro Mossoró e você que está assistindo o programa aí, Tuca, pelo Brasil, pelas redes sociais, venha investir em Mossoró, aqui é o lugar. O empresário que quer começar hoje, qual o conselho? Eu trago isso como meu pai sempre me dizia, eu carrego isso. E meu pai sempre disse, meu filho, seja honesto. Ninguém perde por ser honesto. Não conheço alguém que perdeu porque foi honesto. Não conheço. O conselho aí, seja honesto, seja comprometido com o seu negócio, seja honesto consigo mesmo, com seus funcionários, com seus clientes. Seja honesto, ninguém perde por isso. Esse é o conselho. Tomás, muito obrigado. Foi um prazer revê-lo. Foi uma honra recebê-lo aqui. Muito proveitoso. Acho que tem muitos ensinamentos, né? Para a gente tocar, para as pessoas absorverem isso e colocar em prática. Eu que agradeço, Tuca, agradeço a todos vocês do Seu Negócio em Pauta, por essa oportunidade que está dando a minha pessoa, que está dando a oportunidade ao presidente da CDL Mossoró. E quero dizer que estaremos sempre presentes assim que for convocado ou chamado aqui. É um enorme prazer participar desta bancada. Muito obrigado. E você que está aí assistindo, aproveita, segue o canal, né? Aperta aí o sininho também para receber as notificações de tudo que acontece no Seu Negócio em Pauta. Você pode passar lá na nossa bio no Instagram, que tem todas as informações também do Spotify, onde você pode ouvir, né, até no rádio do carro, os episódios do Seu Negócio em Pauta, do podcast. Um abraço, uma boa noite e muito obrigado pela sua companhia.